Pronto, vamos iniciando então nosso encontro de hoje no seminário Psicologia e Relações Raciais, percurso em construção. Primeiro, né, retomar a saudação, agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto aqui pela sala conosco, né? É uma alegria imensa estar nesse momento que é bastante simbólico de um reencontro e de um encontro com tantas pessoas que com certeza vão estar aqui dialogando com a gente nessa noite, né? Bom, a gente vai iniciar seguindo como tem acontecido nos demais encontros, fazendo as audiodescrições, né? E aí, em seguida, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes de hoje e também, né, da humilde mediadora aqui também com vocês, tá? Sintam-se muito à vontade para se colocar, fazer perguntas, né, ao longo do evento aqui na nossa sala, mas também pelo YouTube. Tem uma equipe maravilhosa nos acompanhando, né? Tudo feito a muitas mãos. Então, vou começar me autodescrevendo, me audiodescrevendo. Então, eu sou uma mulher negra, né, de pele escura. Estou com um óculos redondo, estou de batom vermelho, com uma blusa azul marinho, uma camisa também. Estou com um brinco que tem uma conchinha e também um brinquinho de pérola. Né? Tem os cabelos cacheados, escuros, castanho bem escuro, quase preto, e no fundo vocês podem ver alguns livros, uma estante aqui na sala. Então, meu nome é Aline, né? Aline de Moura Rodrigues, eu estou, né, atualmente mestranda na Antropologia Social pela URGS, né? Tive uma trajetória que perpassou pelo espaço do NUPSEX e do CRDH como bolsista de iniciação científica em 2017. Também, atualmente, faço parte do coletivo Atinuquê, Pensamento de Mulheres Negras, e do grupo de trabalho Corpos, Territórios e Resistências da Claxo, né? E hoje vou estar aqui acompanhada desses pensadores que me nutrem e me ensinam tanto ao longo da trajetória, né? E vamos lá. Uma das nossas presenças ilustres aqui hoje é a Ariane, né? Ariane Moreira, ela atualmente é mestranda, né, em Psicologia Social Institucional aqui pela URGS, na linha de pesquisa em políticas públicas e produção de subjetividade. Ela é também bacharel em Administração Pública e Social e participa do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, o NUPSEX, e do Núcleo de Extensão em Pesquisas Antirracistas e Anticapacitistas, o NEPARC, também da URGS. Seja muito bem-vinda, Ariane. Vai ser uma grande alegria estar trocando contigo essa noite. Eu passo a palavra para que tu também possa te audiodescrever e, em seguida, sigo com as apresentações. Oi, Aline, boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pelo convite, primeiramente, né, para participar do seminário de lançamento do livro. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando um blusão meio de lãzinha cinza, eu estou de batom vermelho, um cachecol colorido, e também uso um brinco de pérolas. Atrás de mim tem um fundo branco, uma plantinha, e eu tô com o cabelo solto, ele é loiro, e do lado ele é cortado. Acho que é isso, sim. Enfim, tô bem feliz de estar aqui com vocês, de estar participando, e espero que as nossas trocas sejam muito ricas, e quero aprender muito com vocês ao longo desse evento. Muito obrigada. Obrigada, Ariane, seja bem-vinda, né? Então, nosso outro convidado, né, hoje, nosso palestrante que vai estar conosco é Vitor Silva, é formado em psicologia, é psicólogo pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, né?
e é atualmente residente em saúde mental, álcool e outras drogas na Escola de Governo da Fiocruz, em Brasília. Vitor, seja muito, muito, muito bem-vindo. Vai ser uma alegria estar trocando contigo. Passo a palavra para que tu também possa te autodescrever. Gratidão, gente. Então, sou um homem negro, eu tô com uma máscara cirúrgica, eu tô num ambiente que não é fechado, tenho dreads compridos, eles têm alguns amarrados em cima da cabeça, alguns soltos. Estou com uma camisa bastante estampada, bastante colorida. E atrás de mim tem uma cortina branca, estou com um óculos quadrado, grande, e um colar de sementes, muito importante para mim. E é isso. Agradeço muito, a gente estar aqui, sendo uma honra. Obrigado, Vitor. Muito bom estar contigo. Play mode. Vamos lá. Então, né, a outra palestrante que nós temos aqui conosco hoje, também uma alegria estar com ela, é a Patrícia Mello. Patrícia Mello é estudante de psicologia na Universidade Federal do Paraná e nessa mesma instituição, né, participa do NEAB. Ela é estagiária de psicologia no Tribunal de Justiça do Paraná e é integrante da Articulação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negros, a AMPSINEP, no Paraná. Faz parte do Bloco Afro Pretinhosidade, um coletivo de fortalecimento da cultura afro-brasileira na cidade de Curitiba. Atualmente pesquisa sobre as práticas de profissionais no serviço de saúde mental a mulheres negras em sofrimento psíquico e sobre a luta pelo reconhecimento político das mulheres afro-mexicanas na cidade do México. Patrícia, seja muito bem-vinda. É uma alegria contar contigo aqui com a gente. Passo a palavra para que tu possa também te autodescrever. Tudo bem. Olá, boa noite a todos, a todas e todes. Primeiramente, eu estou muito feliz, assim, de compartilhar essa mesa com potências aqui, né? E agradecer de antemão o convite, tanto pelo NEPAC quanto pelo Conselho Regional de Psicologia também, do Rio Grande do Sul. Então, é uma honra compartilhar essas vivências potentes. Bom, eu vou me me descrever, né? Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu estou com um turbante, cor rosa. Estou de cabelo solto, cabelo cacheados, com um brinco bege. Ao fundo tem um armário de cor bege também. E estou com uma blusa de flor azul também. É isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigado a todos que se apresentaram, né? A gente acha bem importante começar por aí. Eu vou ser sincera, estou bastante emocionada com essa mesa, né? Estou emocionada por esse momento que particularmente significa um fechamento de ciclo para mim, né? Tive a possibilidade de contribuir com um capítulo no livro que eu indico fortemente a leitura do livro todo, principalmente pelo caráter de resistência que muitas dessas letras têm. Ter conseguido escrever sobre o processo vivido, processos vividos no encontro dessas trajetórias, que é o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre trajetórias e a relação com as ações afirmativas, né? É muito importante. Então, considerem que é uma pérola, um presente, o que vocês vão ter em mãos, né? Lendo algumas das trajetórias que estão letreadas, palavradas nesse livro. Então, eu acho importante abrir para passar, antes de passar a fala para vocês, eu trouxe duas pequenas provocações, né? Que na verdade são duas leituras. Uma é o do poema completo, né? Tem um trecho do poema da Tatiana Nascimento que está logo antes do capítulo que eu produzi nesse livro. Eu acho importante compartilhar esse poema com vocês aqui, que ele fala um pouco da força de se permitir digerir
experiências de aprendizado ou desaprendizado. Então, eu vou compartilhar com vocês a leitura. O poema se chama Quirapé, ou Oriki de Shiva, e é da Tatiana Nascimento, né? Nós vamos destruir tudo aquilo que você ama, e tudo que você chama amor, a gente vai destruir. Porque você chama amor à pátria, o que é racismo. Você chama amor a Deus, o que é fundamentalismo. E você chama amor pela família, o que é sexismo homofóbico. E você chama transfobia de amor à natureza. O que você sabe da natureza? Para você, a natureza é só mais alguém para ser dominada. O que você chama de amor pela segurança é militarismo e capitalismo. Você chama de amor pelo trabalho, mas mentira, é pura adoração pelo dinheiro. O que você chama de amor pela democracia é golpe. O que você chama de amor à humanidade é especismo. Achar que todas as outras pessoas no planeta, todas as pessoas não humanas, têm que servir a você. E esse seu amor pela palavra, pela sacralidade da escritura, na real é só um caso histórico de má tradução. Que conveniente para você, né, chamar Deus de ele, mas eu, que olhei dentro de mim e vi a face amorosa de Deus, sei que ela é preta. Você que come ódio, que vive ódio, que vomita ódio, qual é a face do Deus que olha de volta sua mirada? Então se liga, nós somos seu apocalipse queer e vamos destruir tudo que você ama, seus ideais de civilização, cultura erudita, amor pela liberdade, justiça, isso que não passa de liberalismo, galerismo burguês, política racializada de encarceramento, epistemicídio, genocídio colonial. Quer matar tudo que ri, tudo que goza, tudo que dança, tudo que luta. Quer matar a gente. Mas a gente, que nem semente daninha, vinga, se espalha, sobrevive. Enfim, não farei comentários, deixarei a leitura e peço que vocês possam, a partir das escutas, também relacionar com a potência do que é a palavra dita, a palavra do que foi vivido e do que ainda assim se tornou palavra. Eu acho isso muito bonito, que é o que nos conecta aqui no encontro de hoje, tá bem? Vou deixar outra leitura para o final, porque a gente está aqui também para escutar a fala dos nossos palestrantes. E de imediato eu passo a palavra para a Ariane, que vai abrir, né, as nossas falas de hoje. Muito obrigada, espero que seja um espaço de muita troca entre nós. Obrigada, Aline, por esse poema. Iniciou muito bem, acho que combina exatamente com o que a gente vem trazer aqui, né? Não porque temos trajetórias iguais, mas porque temos atravessamentos semelhantes. E eu espero que, ao final, pelo menos, dessa mesa, as pessoas consigam perceber isso que a gente está tentando demonstrar, assim. Eu só vou pedir que tu me avise, mais ou menos, quando tiver faltando uns 5 minutos, para eu não me alongar demais. Porque, né, quando a gente desata a falar, depois não cala mais a boca. Então, só para tu me avisar quando tiver faltando mais ou menos uns 5 minutos, por favor. Eu quero começar falando que hoje à tarde, quando eu fui rever o livro, né, eu estou fazendo parte também da organização do seminário, mas hoje à tarde, quando eu fui rever o livro, assim, para eu poder preparar essa fala, que provavelmente vai sair totalmente diferente do que eu organizei, mas essa parte é importante, eu reli o artigo que a Aline escreveu, né, no livro, e foi muito emocionante, assim, ler esse artigo, porque ele fala sobre, inclusive, várias pessoas já me pediram ele, vou mandar depois, porque ele traz muito da experiência dela enquanto estudante, né, e fazendo uma bolsa de iniciação científica, esse primeiro contato, vamos dizer assim, com o que é a pesquisa acadêmica, né, e foi muito bom, porque ao mesmo tempo eu fiquei bastante triste, né, de ver aqueles sentimentos, mas foi muito bom porque eu vi que não era só comigo, né, eu agora enquanto mestranda, e é isso, então a gente se encontrando e vendo que não são experiências únicas, apesar de ser ruim, é uma coisa que acaba nos fortalecendo, porque é isso, né, não pessoaliza. Então a gente consegue perceber que existem coisas que nos causam isso e que não são nossas. Que eu acho que esse é o que os nossos escritos e as nossas conversas,
enfim, as nossas trocas acabam trazendo. Então, a Aline já descreveu para vocês quem eu sou, né, que eu faço atualmente, mas interessa, eu acredito, para essa mesa, principalmente o que eu já fiz, assim, o que eu já tive de vivência, né? E dentro da universidade, eu fui, durante 2 anos, presidente de centro acadêmico, um centro acadêmico que eu tive a oportunidade e a honra de ser uma das fundadoras, junto com os colegas, né? O curso de administração pública, ele é um curso do Reúne, né? Um curso noturno do Reúne, que é bastante relevante, né? Porque um curso, geralmente os cursos da graduação, pelo menos desde que eu me conheço por gente, a gente sabia o quê? Que não podia estudar na URGS porque não dava para trabalhar. E a nossa prioridade era o trabalho, porque precisava, né? Enfim. Mas é isso, assim, a minha família sempre incentivou muito, tias, avós, mães, que a gente tentasse. Porque, enfim, elas trabalhavam na casa de uma professora universitária da URGS, viam os filhos delas ingressando nessa universidade, nessa graduação, e então elas começaram a fomentar isso na gente, assim, minha avó, minha tia, minha mãe, de que a gente tinha essa condição de participar. E foi assim que eu fui parar na universidade, daí, né, a partir de um curso noturno, que fazia sentido para mim o nome, na época eu escolhi pelo nome. Eu gostava de administração, gostava de coisa pública e gostava de social, então era isso que eu ia fazer. E no fim me encontrei, é o meu curso até hoje, assim, sempre que alguém me pergunta, é o curso que eu indico, que todo mundo faz. Mas eu, assim como vocês vão ver ao longo do livro, quem tiver a oportunidade de ler, a experiência foi cheia de violências, de questões que perpassaram, né, toda a minha história ao longo dessa graduação. Primeiro que, bom, para quem está acompanhando o seminário, vocês já imagino que já tenham várias discussões, já tenham acompanhado aí as discussões referente ao que é racismo, aos corpos e conhecimentos plurais, coisas, né, desse tipo. Mas na administração essa não era uma realidade, né? A gente ainda tem essa diferença, eu acredito, não sei como é que está agora, mas eu sei que na época da minha graduação era uma diferença muito grande, assim, em relação aos cursos ditos de humanas, né? Como psicologia, história, enfim. Na administração, a gente pouquíssimo, e inclusive é um curso de administração pública, né? E social. Nós estávamos nos formando para sermos servidores públicos, para sermos agente de governo, para, enfim, estarmos nos espaços de decisão do Estado, né? Ou de organizações sociais, enfim. E eu só fui perceber que nós não fazíamos debate racial quando eu ingresso no mestrado. Mesmo com todos os atravessamentos, enfim, que a gente teve ao longo da universidade, também fiz parte de movimento estudantil e etc. Mas o pouco que a gente discutia, e essas discussões, elas não eram em sala de aula, elas eram, e aí traz a importância do protagonismo estudantil, né? Elas eram geralmente fomentadas por coletivos de estudantes, ou pelo centro acadêmico, ou por algum estudante negro incomodado com alguma coisa. E aí a gente acabava fazendo rodas de conversa, coisas desse tipo, para fomentar o debate, mas isso em sala de aula, dentro do currículo, dentro do espaço de formação, era raríssimo, assim. O que é absurdo se vocês pararem para pensar que, por exemplo, Luísa Bairro se formou em administração dentro da nossa escola ali da administração, e a gente nunca, pelo menos na minha trajetória, nunca, em momento algum da graduação, leu ou sequer citou o nome da Luísa Bairros dentro da sala de aula, né? O Guerreiro Ramos até aparece, né? Porque ele é um sociólogo importante, mas sempre aquilo, né? Marginalizado, aparece assim um pouquinho, mas é só para dizer que teve. Então, que são, né? Dois autores negros. Eu cito esses dois porque fazem parte, né? Do contexto da administração pública. Mas poderia ser, sei lá, Lélia Gonzalez, poderia ser Sueli Carneiro, qualquer outro autor, enfim, que constasse nas súmulas ou nos currículos.
Então, essa ausência naturalizada, tanto de pessoas negras nos currículos, nas leituras, professores e professoras, né, os próprios estudantes mesmo, era um que outro, assim. Então, tudo isso a gente ia... Eram essas ausências naturalizadas, assim, não se pensava sobre isso, não se falava sobre isso, logo, não era alguma coisa que deveria incomodar ou que fosse relevante. E isso a gente vê ao longo do livro inteiro, assim. Então, conforme, né, com as ações afirmativas, como vocês devem imaginar, várias pessoas negras, indígenas, pobres foram ingressando na universidade e esse cenário foi mudando, né? A cara da escola de administração, ela ia mudando. Eu lembro que uma vez a gente ainda comentou que era muito engraçada a estética, assim, pensando, né? A forma de vestimento, o comportamento, a linguagem em geral dos corpos na escola de administração a gente sempre zoava, assim, entre nós, que parecia o múltipla escolha, aquela escola da malhação, né? Era todo mundo muito branco, muito arrumadinho, aquela coisa toda. Então, quando a gente chegava, geralmente o pessoal da pública, também com pouquíssimos negros, não era assim uma coisa, né? Geralmente já causava um certo incômodo, porque era uma vestimenta diferente, era toda uma linguagem corporal diferenciada, assim, e eu imagino que não tenha mudado muito, mas... Então, esse artigo da Aline, ele trouxe importantes contribuições, assim, sobre essa dinâmica acadêmica, e eu fui me encontrando na leitura dela, né? E muitos dos eventos, por exemplo, que a gente realizava na escola de administração, como eu disse, foram, né, impulsionados por estudantes, mas nunca debateram o racismo para além do estrutural, né, para além da estrutura, no campo do simbólico, do subjetivo, né, do comportamento automático. Ele nunca foi debatido dessa forma, pelo menos enquanto a minha vivência, eu quero que fique, né, bem pontuado, assim, eu não sei como é que está hoje, eu imagino que tenha melhorado um pouco, mas, né, é um espaço de resistência, é um espaço que ainda não é totalmente nosso, e que eu imagino que ainda tem alguns resquícios disso. Então, essa invisibilidade da negritude, esses espaços, a gente ia combatendo com rodas de conversa, até que depois que eu me formei, o pessoal convidou para participar de uma mesa de diversidade, né? Mas era aquilo, era diversidade, não era racismo, né? Que é outras coisas que a gente também debate muito na administração, a diversidade nas empresas, no Estado, mas que diversidade, né? Porque a gente não debate que é racismo, é diversidade. Então, o DA também organizava muitas rodas de conversa, mas geralmente eram coisas que circulavam o racismo, mas que não falavam de fato sobre ele. Então, o que é bem bom, em certa forma, porque a gente estava ainda muito gatinhando no assunto, né? A gente não conhecia mesmo várias coisas, mas que era ruim porque é isso, né? Como eu acho que o Alisson traz no artigo dele do livro, que o que não é falado, a gente acaba deixando passar. Enfim. E eu lembro que um dia depois desse debate sobre diversidade, teve aquele caso do radialista que criticou o cabelo da Marielle, falando que era feio e horroroso, etc. Então, isso causou toda uma comoção. Eu lembro também da primeira vez que a gente tentou fazer, eu acho que foi a Mariana e o Davi que tentaram agilizar isso na escola de administração, um encontro de negros e negras da escola de administração. Foi muito legal, mas eu lembro que a gente fez no saguão, porque, né, a gente queria causar, para não sei quem já foi na escola de administração, mas só tem aquela entrada. Então, a gente fez no saguão, porque era um espaço que a gente queria ser visto. E tinha menos de 20 pessoas negras, assim, mas para a gente já era um monte, né, em se tratando de que normalmente nós éramos únicos em sala de aula. A Thaís também, várias pessoas que estiveram participando disso. E a gente fez a nossa primeira roda de conversa, assim, o Vini, a Jéssica. E eu lembro que todo mundo entrava, o pessoal ia entrando no saguão e ficava olhando com uma cara estranha, assim. Aquela aglomeração de gente preta no saguão da escola, né? Mas, enfim, era isso, a gente queria mesmo se encontrar, trocar, saber, estudar, né? Na época,
as pessoas estavam circulando em vários coletivos. Então, mas principalmente, assim, o que me deixa mais triste, eu acho, da minha formação acadêmica e que atravessa também a minha vivência, é que nós aprendemos muitas técnicas. A gente aprendeu tudo sobre janela de oportunidades para políticas públicas, nós aprendemos tudo sobre orçamento público, a gente aprendia sobre teorias de desenvolvimento, nós aprendemos muita coisa técnica, né? Entretanto, a gente nunca aprendeu sobre como as pessoas que são marginalizadas, que são consideradas marginalizadas, subalternas, se inserem nessas políticas públicas, né? Como é que se inserem ou não, né? Porque é essa, né? Como é que essa ausência dessas pessoas nesses espaços, tipo, faz com que a gente também não debata a vivência delas dessas políticas públicas. Se funciona, se não funciona, se na prática é isso mesmo, coisas desse tipo, assim. Então, não foram raras as vezes que a gente teve discussão em sala de aula, por exemplo, sobre Bolsa Família, ou não foram raras as vezes das pessoas saírem falando coisas absurdas que vocês devem imaginar sobre o Bolsa Família dentro da sala de aula, e eu conhecendo milhares de pessoas, inclusive familiares, pessoas, né, que são, enfim, da minha vivência, que recebiam Bolsa Família, né? Então, ou quando a gente conversava em sala de aula, que vinha um assunto sobre cotas raciais, por exemplo, e cotas no geral, né, ações afirmativas, e o olhar sempre virava para mim, assim, né? Eu era a única negra da sala, eu podia nem ser cotista, podia ter entrado por universal, mas se surgiu o assunto da política de cotas na universidade, porque era um assunto inevitável, né, num curso de administração pública, e os olhares voltavam para mim sempre, assim, como se eu tivesse que dar conta de comentar um assunto que não necessariamente me atravessava ou não, né? Na época eu nem entendia direito porque que todo mundo virava para mim. Dentre outras coisas, assim, eu posso trazer vários exemplos do que foi a nossa vivência, mas uma das coisas também que eu quero pontuar é que o contexto histórico, né, político, por exemplo, do ano de 2016, 17, 18 em seguinte, eles foram muito importantes, assim, para a nossa organização no geral, enquanto estudantes, porque, por exemplo, foi bem nesse período das ocupações universitárias em que a gente conseguiu trocar com outros cursos, né, em que a gente conseguiu transitar, por exemplo, se tinha uma mesa na psicologia sobre a conversa das ações afirmativas na pós, a gente ia, se tinha na história, enfim, a gente conseguiu circular entre estudantes durante as ocupações universitárias. Por quê? Porque a gente deu uma pausa na estrutura, de certa forma, institucional, que nos separava, que nos segregava de alguma forma, para poder trocar e debater entre os campos, né? E isso foi muito importante, muito importante. Foi, por exemplo, nessa época em que a gente fez na escola de administração a luta pelas ações afirmativas na pós da administração, né? A gente tinha bastante gente da pós que estava ocupando com a gente, então a gente começou essa discussão dentro das ocupações universitárias, de por que na nossa pós não tinha acesso a ações afirmativas, e que depois veio, né, a virar ali uma política da universidade, mas aí era toda uma discussão, a gente teve que sentar, estudar, aprender, mas sempre assim, no campo das estruturas mesmo, né, era bem limitado nesse sentido. E aí foi por isso que eu vim parar na psicologia social e institucional, né, porque eu precisava dar conta de algo que não estava ainda, sabe, não estava ali, de algo que ainda me parecia mais profundo e eu ainda não conseguia compreender. A parte chata de tudo isso é que a gente sempre aprende muito fora, né, da estrutura da universidade. Porque boa parte dos textos que eu li, coisas que eu conheci, foram fora do espaço de sala de aula. Então, muita coisa mesmo. E essas histórias é isso, tipo, conforme eu vou contando, né, eu descubro que elas não são só minhas, mas que elas acabam atravessando e remetendo as dores dos outros, assim. E, sim, eu estava lembrando isso aqui agora, antes que eu esqueça de falar, que eu estava lendo no artigo do Alisson,
dentro do livro, né, em que ele traz muito essa questão de quanto mais branco, né, mais humanizado. E a gente via muito, muito disso, a gente vê ainda, né, em todos os espaços, mas na escola de administração, a procura pela brancura, de forma não consciente, ela era muito forte, porque era um espaço muito hostil em vários sentidos, assim. Se ele já era hostil no sentido de falar de marxismo, ou de uma economia um pouco mais, sei lá, keynesiana, né? Só de pensar um Estado que não é um Estado hegemonicamente liberal, como que a gente está vivendo hoje, já era um desafio na escola de administração, né? Já era um grande desafio. Então, vocês imaginam a gente chegar a falar de gênero, raça, sexualidade e coisas, né? Enfim, todas essas formas de opressão que, de alguma forma, atravessam isso. Então, e aí teve a última frase do artigo que eu anotei, porque ela fez muito sentido, que quanto mais distante da lógica descolonial, maiores as chances do desejo de brancura. E aí eu estava lembrando, e aí juntando, né, esses dois artigos e outros que eu li ao longo do livro, eu ficava lembrando do sofrimento psíquico que a Aline descreve, né, desse lugar de outro, porque é uma coisa assim, tu vai estar ali, tu tá participando, enfim, fomentando rodas de conversa, porque é isso, né, que o presidente do centro acadêmico faz, com a ajuda dos colegas e tudo mais, mas ao mesmo tempo tu vai tendo embates contigo mesmo, né? Tu vai se descobrindo nesse espaço. Então, até agora, por último, eu estou fazendo estágio docente e eu escrevi uma carta de uma página para os alunos da minha turma, com alguns tópicos e dicas sobre como eles enfrentarem a universidade, né? Já que eles estão entrando agora e tal. E aí eu lembro que eu coloquei alguns tópicos e entre eles eu coloquei o não se sintam burros, né? Porque o conhecimento de vocês é tão válido quanto o conhecimento universitário. As vivências que vocês têm são tão válidas quanto as universitárias. E não... E outra que eu coloquei foi não tentem... não esqueçam do essencial, né? Comer, beber água, fazer um exercício físico e aí depois dar conta da universidade. E antes de pensar em desistir, nos procurem, né? Eu coloquei essa disponibilidade, porque eu sei como é pensar em desistir, tipo, todos os dias. Não é 1, 2 dias, é todos os dias. Tu entrar na sala de aula e tu ler um texto que tu não entende, porque aquela linguagem não é a tua, tu nem sabe o que é aquelas palavras querem dizer, e muitas vezes o dicionário também não dá conta de ajudar. Fora as palavras em inglês, né? Accountability, não sei das quantas, um monte de coisa, eu nunca nem tinha falado inglês na minha vida, assim, inclusive até hoje estou tendo desafio com isso. Mas... Ou, por exemplo, ter aula sobre orçamento participativo e eu bater boca com o professor, porque ele falava do orçamento participativo como, enfim, fazendo altos argumentos sobre o orçamento participativo, né? E aí eu peguei e fiz uma intervenção perguntando, né? Olha, quantos de vocês já participaram de um orçamento participativo? E nem o professor levantou a mão. Então, assim, é muita gente falando do que não vive, falando do outro, falando do espaço do outro, né? E eu não acho que isso não é legal, não é isso que eu estou dizendo. Eu só acho que muitas vezes é importante que a gente conheça de fato essas vivências, né? Ou que tenha um mínimo de, sei lá, de empatia. Olha em volta antes de sair falando qualquer coisa, porque tu pode estar falando da vida de alguém, tu não, né? Principalmente dentro da universidade. Então, e desde que as ações afirmativas nos permitiram esse espaço, ele tem sido um espaço de embate constante, né? De tensões políticas, de jogos de força, aí trazendo o Foucault. Então, eles são esses espaços em que as coisas vão acontecendo e, sinceramente, isso é muito bom.
É muito bom porque é o que provoca a mudança de paradigma, é o que provoca esse movimento, né? Ela provoca essa alteração. Eu acredito que hoje a escola de administração esteja muito mais à frente nesses discursos, nesses debates, porque a gente incomodou bastante lá, né? Eu sei que, se eu não me engano, o Silas está por lá também, pesquisando sobre o assunto. A Thaís já fez TCC sobre isso, eu fiz TCC sobre violência de gênero. Mas é isso, assim, pouco antes, inclusive, do curso de administração pública, né? Pouquíssimas coisas já eram debatidas. Então, depois do nosso ingresso, as coisas foram ficando ainda mais plurais e essas tensões e disputas, elas foram se intensificando muito, né? Eu acho que a sociedade como um todo, mas dentro daquele espaço era mais ainda. Então, não eram raros os casos da gente estar discutindo, botando o pé na porta da direção, chefe de departamento, né? Porque além da gente ser um curso novo, a gente não tinha, enfim, cadeira de representação estudantil, várias coisas, não tinha nem sede. Então, eram muitas coisas para a gente lutar e o debate de raça simplesmente se esvaía nisso, né? Se esvaía nisso, assim. Então, quando eu comecei a estudar sobre e a perceber que isso estava muito mais engendrado nas práticas cotidianas da universidade e da escola como um todo, foi um susto, assim. Porque é isso, né? Quando eu comecei, por exemplo, a preparar essa fala, eu fui remetendo a várias memórias de coisas que eu nem sabia que era racismo. E que, conforme eu fui pensando e descrevendo e vendo aqui, eu fui percebendo e encontrando o racismo nessas práticas. Então, é por isso que é importante que a gente tenha debates antirracismos profundos, né? Não somente, não estou dizendo que falar de racismo estrutural é superficial, mas ele não abarca, acredito eu, todo o sentido que a gente precisa ter de discussão na hora de formular uma política pública, na hora de pensar sobre para onde vai o orçamento de determinada política, né? Então, para que a gente consiga, então, fazer essas fissuras nessa hegemonia branca, cis, heteronormativa, a gente precisa primeiro se reconhecer dentro dela. E os estudantes vêm trazendo isso, assim, vêm trazendo novidade, vêm trazendo coisa nova, vêm provocando isso dentro dos espaços. Enfim, acho que eu já me alonguei demais. Inclusive, eu estava lembrando aqui que a única vez que eu lembro de ter pensado assim, sobre etnias, etnias no geral, né? Foi na aula de cultura e identidade, que era uma aula que, inclusive, cultura, identidade e movimentos sociais, se eu não me engano, viraram eletivas do curso depois do currículo novo. Na época elas eram obrigatórias. E eu lembro que o máximo assim que eu tive de contato com isso foi essa disciplina, essa aula, no caso, que a gente trouxe Malinowski, várias questões, mas não tinha nenhuma autora ou autora trans, negro, enfim, de qualquer... Nunca teve, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então... Ai, gente, é isso, eu tô um pouco nervosa ainda, e chama atenção de novo, assim, para a urgência desses conhecimentos antirracistas, principalmente nesses espaços, como foi o do meu curso, que são pessoas que estão saindo da sua formação para trabalhar no Estado, sabe? Então, é mais ou menos essa provocação, assim. Eu sei que aqui a gente está entre psicólogos, provavelmente em sua maioria, mas nesses outros espaços, eu tenho conversado também muito com os meus alunos no estágio docente. Alguns vieram da engenharia, outros não sei de onde.
E isso não tem lá, sabe? Então, a experiência, por exemplo, da aula de ERER, né, de educação de relações raciais e étnicas, que vocês conseguiram e que está descrito no livro, na Psico, ela devia ser obrigatória para todos os cursos, assim como a Libras é para toda a licenciatura. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que debater, tem que falar. Isso, essa luta que foi feita para o Instituto para a Psico, ela tem que crescer. Ela tem que ser para todos os cursos, independente da área de atuação, né? Claro, alguns ali com mais urgência, eu acredito, mas porque é isso, é uma questão também de cidadania, né? De saber se conhecer e se colocar no mundo. E se a gente for ficar esperando, que eu acho que essa também é a provocação que o livro faz, né? Se a gente for ficar esperando que venha da universidade essa iniciativa, principalmente no contexto histórico em que a gente vive, provavelmente isso não vai acontecer, né? Porque se fosse por eles, a gente não teria nem cota, muito menos esse debate aqui nesse momento. Então, é muito importante que a gente relembre isso. E aí, agora, assim, só para fins de ser bem ativista, eu não posso deixar de falar da nossa atual situação, sabe? Eu estou aqui na pós-graduação da Psicossocial Institucional, consegui bolsa agora, assim, porque teve muitos cortes, sabe? As primeiras pessoas que são as que vão se ferrar, com o perdão da palavra, diante de qualquer corte, de qualquer retrocesso, vão ser as pessoas negras, as pessoas indígenas, né? Opa, perdão, piscou a minha luz, que eu tô com um problema na fiação. Mas, então, vão ser essas pessoas. Então, a gente também não pode esquecer que, quando a gente escolhe, né, não participar, por exemplo, de uma eleição, né, não votar em ninguém, quando a gente escolhe coisas desse tipo, a gente acaba nas mãos de gente como o Bolsonaro, né? Então, quando a gente também não faz essa disputa em casa, quando a gente também não explica para as pessoas, que eu lembro de ter tido, a minha mãe está assistindo, eu lembro de ter dito para a mãe, na época das eleições, da Dilma, etc., eu dizia assim para ela, olha, eu também não gosto do PT, mãe, só que assim, é o que temos, e se não fosse por eles, eu provavelmente não estaria na universidade. Provavelmente não estaria, ia ser muito mais difícil. Então, tem coisas que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa trazer, porque se fosse pelo Bolsonaro, nem vive eu tava, né? Não é à toa que a gente ainda não sabe quem mandou matar Marielle, e não é por nada, mas nós temos muitos atravessamentos comuns. Então, é importante trazer isso, eu acho que a gente não pode deixar de falar em nenhum dos espaços, assim, porque 2022 está aí, né, gente? Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas coisas para vocês. Provavelmente eu esqueci um monte do que eu tenho anotado, mas o que tiver de pergunta, o que tiverem que trazer, ou de experiência, enfim, podem compartilhar, que eu estou bastante curiosa também com as experiências dos outros. É isso, muito obrigada a todos pelos ouvidos, todos e todas. Opa, peraí, não consigo desligar o microfone. Foi. Bom, enfim, muito obrigado, Ari. É o super íntimo aqui, né, Ari? Eu estou falando como se fosse um grande encontro aqui, mas é uma conversa, né? É um diálogo e extremamente, né? E quero aproveitar para dar um salve para dona Mari, né? Estava aí assistindo a gente. Que importante também, porque quando a gente está falando de trajetória, a gente está falando de imaginários. E que bonito poder ter sua família nos acompanhando. Que bonito poder ter a tua fala que entrelaça uma série de campos. A gente, nos encontros anteriores, falou sobre interdisciplinaridade, ainda que resguardando aprendizado com o professor D'Amico, acho que trouxe, né? Tem algumas palavras que são palavras de Estado, né? Palavras do Estado, mas nesse sentido de pensar os entrecruzamentos. Tudo que tu disse tem muito a ver e ressoa em cada um de nós. Eu agradeço pela partilha, pessoalmente e coletivamente, como nós somos, né? Então,
Obrigada. Pessoal, aproveitar para fazer o convite, quem quiser fazer perguntas aqui, também pelo chat, né? Pelo nosso chat, também no YouTube. E passo imediatamente a palavra para o nosso segundo palestrante de hoje, né? Vitor, passo a palavra para ti. Que honra estar escutando esse encontro de saberes aqui, pessoal. Fica à vontade, é teu momento, Vitor. Honra toda minha. Queria começar pedindo licença, né? Licença e pedindo condução também para que as palavras que saem de mim cheguem em vocês com a intenção que elas foram pensadas aqui, esse processo se feche entre nós e siga. Quero saudar a ancestralidade, quero saudar as pessoas que vieram antes de mim, preparando esses caminhos e deixando a coisa um pouco mais fácil. Quero saudar a galera que está vindo depois, mais nova, que vai seguir as coisas aí, que eu tô muito pensando nessa galera em quase tudo que eu faço. Se não tudo, às vezes eu esqueço. Saudar vocês, saudar pares, né? Galera que tá no corre comigo agora, que já teve em outros momentos, que vai estar daqui a pouco. Porque é isso, né? É rede. Assim, isso aqui é uma conversa, é um encontro, é muito potente, né? E é a gente se disponibilizando também nesses encontros, nesses caminhos, nesses pontos de rede mesmo, em que a coisa acontece, né? De estar junto, assim. E é isso, o convite para falar hoje, acho que tem bastante de eu não ser da URGS, né? Assim, acho que o livro ele é bastante construído a partir de um momento específico do PPG, de pesquisas, de um grupo maravilhoso que se encontrou e foi muito potente num momento que tinha muita coisa acontecendo, né? Um momento que eu também estava próximo desse PPG, também estava em alguns desses processos, assim, mas o como eu chego lá e como eu consigo levar isso para outros espaços, inclusive das coisas que eu estou fazendo agora, né? A Aline falou ali no início que eu estou na residência, estou fazendo residência em saúde mental, álcool e outras drogas na Fiocruz de Brasília, mas agora eu não estou em Brasília, eu estou em Paraty. Eu estou num hostel, inclusive, é por isso que eu estou de máscara, né? A gente veio fazer um trabalho aqui com territórios tradicionais. Inclusive, parte das pessoas que a gente veio conversar, encontrar, finalmente, estão em Brasília, assim, acho que pegando um pouquinho daquela fala final ali da Ari, a gente tem que lembrar que o marco temporal está acontecendo, essa pele não pode passar, não foi hoje, vai ser votado no dia 1º, então vamos ficar ligados, dar o suporte que a gente puder dar, né? Assim. E acho que nesses caminhos, assim, mesmo, eu entrei na UFSC em 2011, né? E eu saí em 2019. Lembrei muito quando a Ari falou de muitas das coisas que eu aprendi, muitas das coisas que fizeram sentido para mim não foi dentro das cadeiras, não foi dentro do currículo que me foi colocado, não foi na sala de aula prevista, né? Foi na rua, foi nesses encontros assim, foi entre pares mesmo. E sim, isso me demandou o dobro do tempo de graduação, porque eu tinha que dar conta do que estava na sala de aula também, né? E aí a gente vai construindo esse caminho no tempo que está, e que bom que deu, e que eu tive tempo para isso, e que eu tive recurso, que eu tive rede, e que uma galera, vocês inclusive fizeram parte do que me fez sustentar e sobreviver. Eu acho que é também sobre o sofrimento e sobre como é que a gente lida com ele, né? E eu acho que é essas redes, assim, mesmo. Ali em 2011, não, na minha universidade não tinha cotas ainda, nenhum tipo, começou em 2012. E entre 11 e 12 me aproximei da galera da URGS, já tinha o coletivo Negração, comecei a colar.
movimentos políticos, organizações por fora, para conseguir dar conta de um espaço extremamente... Saúde, né? Só gente da saúde, uma coisa muito, muito esterilizada, tudo muito branco, das paredes, as roupas, as pessoas e as teorias. Assustador, bizarro. E aí precisava desse respiro e encontrei muitas vezes do outro lado da rua, né? No DCE da URGS, na galera ali na educação, andava um pouquinho, estava na saúde, consegui conhecer gente maravilhosa naquele caminho ali do começo, Mário Rodrigues no Negração, Matheus Gomes estava na época, o próprio Davi, né, o Alisson, a Tainá, sabe assim? E nesse processo de viver um pé dentro e um pé fora da UFSC, aí sobrevivendo, teve esses momentos de virada, assim, de, porra, cadê minha galera aqui dentro? Né? Já era 2013, 2014, 2, 3 anos de cadê? Né? Eu fui de 9 turmas diferentes, eu tive uma colega negra, lá na primeira turma, Roberta. E aí, a gente nem se falou muito na época, porque eu já fiquei para trás lá no início. E aquele momentozinho ali, 14, 15, foi o momento que não dá, gente. Eu estava vendo que eu estava muito na coisa da migração, eu estava conseguindo rede, mas eu não estava conseguindo voltar para a UFSC para dar conta dessa coisa da sala de aula que é tão violenta e que é tão outra coisa e que a gente precisa estar com muita organização e suporte, estrutura, o resto todo da vida para conseguir. E aí apareceu a oportunidade do ECUM, o primeiro encontro de estudantes negros que aconteceu no Rio de Janeiro. A galera da URG estava se organizando para ir, a galera da PSIC estava se organizando para ir, a galera desses movimentos todos, e eu disse, não, vou voltar para a minha universidade, vou pedir fomento para a minha reitoria. E vamos conversar, então. Andei pelos corredores, qualquer pessoa preta que apareceu. Galera, vamos sentar, vamos conversar, vamos fechar um ônibus para o Rio de Janeiro, vamos rolezar no Rio, sabe assim? É isso que vai, é isso que vai. E aí, nisso, conversei com a Mari Pairé, agora enfermeira, e ela disse, tem 2 meninas da enfermagem que já comentaram alguma coisa sobre isso, vamos... E aí eu descobri que tinha uma ideia, sementinha ali também, a gente já marcou a primeira reunião, vamos, na coisa do ônibus, né? Vamos para o Rio de Janeiro de graça. Nos devem até a alma. Não rolou o ônibus do Rio de Janeiro, no final das contas, mas aquilo ali foi o começo do coletivo negro da universidade, né? O começo do Raça, 2015. E que agora está aí voando e sendo chão ao mesmo tempo para tanta coisa, para tanta gente, né? E como isso é o que sustenta, o que faz sentido, é o que constrói para a gente e poder se ver e se construir nessas ideias todas de futuro, né? Assim, lembrar daquela primeira reunião em 2015, que nunca tinha se visto, e que agora tem médico, tem altas enfermeiras, tem psicólogo, e estamos aí ocupando as áreas públicas da saúde, pensando saúde da pop negra, ainda enquanto rede, ainda enquanto potência, e nem um pouco descolado também, né, de outros movimentos, de outras universidades, de outras instituições, porque a nossa rede, ela se amplia, cidades, países, né, e isso vai crescendo, vai fortalecendo, a gente vira isso aqui que a gente está vivendo hoje. Eu só tenho a agradecer, gente. Que honra poder estar vendo isso acontecer, sabe? Cansei de chorar em sala de aula, porque o professor não estava entendendo o que está... Estamos aqui.
né? Assim, eu acho que isso é uma resposta muito boa. E não é nem o que a gente está procurando, resposta para dar para essa gente. A gente quer resposta para dar para a gente. Às vezes, inclusive, também tá rolando, tá suave, tá? Entre nós, fortalecendo, de sobra, sabe assim? E acho que é isso, assim. O finalzinho ali, as coisas... É engraçado como as coisas se repetem, assim, né? Eu me vejo agora em Brasília, na Fiocruz, engatinhando para começar um coletivo negro na universidade, que também tem as duas questões bizarramente, institucionalmente, estruturalmente, epistemicidas, para começar, né? Violentas e... Desde a primeira reunião do coletivo, a gente conseguiu instaurar uma comissão de heteroidentificação na UFSPA, porque é isso, né? A gente não tinha gente da medicina, por exemplo, para conversar, para o coletivo, para entrar, para trocar ideia. Por quê? Porque não se garantia que aquelas vagas fossem para a gente. Né? Um monte de gente branca entrando e garantindo os seus espaços em cima de direitos nossos, de coisas que nos devem historicamente, e a gente cobra. Em 2018, a gente conseguiu colocar uma comissão de heteroidentificação para garantir que essas vagas iam, de fato, ser ocupadas por pessoas negras. Isso foi uma coisa que não veio só de, o coletivo estava existindo sozinho. Isso veio do coletivo, em 2016, ter participado da ocupação da reitoria da URGS, junto com o Balanta, para estar defendendo as cotas da URGS, e ter algumas ideias do que fazer, voltar a olhar de volta para casa e pensar, poxa, mas e aqui? Né? E aí, essas pequenas sementinhas que crescem e viram uma floresta inteira, né? E que às vezes até assusta de ver o quão longe vai em tão pouco tempo, né? Assim, e que ao mesmo tempo os desafios se renovam, se atualizam em outros lugares, de outras formas, na pós, nas residências, nas outras instituições, né? Assim, porque a estrutura está aí, ela está dada, o projeto a gente sabe qual que é, né? E a gente vai apontar toda vez que a gente vê, porque tem gente que faz questão de fingir que não está vendo. Né? Então, que bom que a gente pode voltar a se fortalecer no que a gente já fez, no que outras pessoas fizeram antes da gente. A gente pode pensar sobre onde a gente está e como a gente está fazendo, e a partir disso, montar o futuro, criar em cima desses caminhos, né, que já foram traçados, recriar o futuro. Assim. E fico com esse desafio, assim, queria convidar quem não se sente provocado ainda para o desafio de, por favor, cola junto. Quando se sentir provocado, que estamos aí, estamos disponíveis, vamos trocar ideia, vamos fortalecer. Brasília, Paraná, México, Porto Alegre, né? Opa, tudo nosso. É isso, gente. É difícil mediar esta mesa. Muito difícil. Bastante difícil. Vitor, que, enfim, sem palavras. A floresta vai crescendo, a gente vai se encontrando, mapeando as trajetórias, recriando caminhos a partir do que a gente aprendeu com os que vieram antes. E é por isso que essa mesa existe também, né? Acho que a Ari estava acompanhando, né, bastante a construção também do seminário, e esse lançamento aqui significa muito. Estarmos aqui falando isso é relembrar
porque existem estratégias muitas, às vezes até pintadas de bonitas, né, que apagam trajetórias num rastro silencioso, né? Enfim, eu agradeço assim, a oportunidade de te escutar e partindo dessa deixa que né, que tu trouxe para nós, conectando espaços, saberes, mundos afro-negros, diaspóricos, eu passo a palavra para essa irmã que eu também admiro muito, que é a Patrícia, né? Que felicidade poder estar passando a palavra para ti agora. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigado, Vitor. Seguimos. E, pessoal, sigam contribuindo aí no chat. Nossa, depois dessa roda, assim, tô tentando restabelecer aqui um pouquinho o fôlego, que é muito potente, são atravessamentos que também passam a minha existência, não só enquanto estudante, mas também para além da academia, né? O que eu significo na minha casa, no meu bairro, enfim. Agradecer por essas trocas, eu estou muito emocionada e eu acho muito importante um espaço como esse, a gente trazer essas questões de afetividade, né? Então, a gente não pode desmerecer esse contexto que é muito caro para a gente, né? A questão da afetividade. Estou muito feliz pelo convite, como eu disse, e foi muito importante esse convite, porque a vida é muito corrida, né? Então, a gente não para pensar o quanto que a gente vem galgando ao longo da nossa trajetória acadêmica. Então, acho muito importante salientar, eu estudo na Universidade Federal do Paraná, no curso de Psicologia, é um curso integral, ou seja, já exclui boa parte da nossa população ali de tentar acessar, né? Porque a gente sabe que a questão do trabalho sempre, infelizmente, vem muito antes do que a questão educacional, como foi meu caso, né? Então, eu sempre trabalhei desde os 16 anos, então, querer ingressar num curso elitizado foi uma barreira aí, mas, enfim, vou tentar contextualizar um pouquinho. Aí, parando para pensar um pouco, assim, na minha trajetória, queria falar que eu sou cotista racial, e vale ressaltar também que a questão das cotas não é uma esmola, assim, né? É algo que tem toda uma preparação, é um direito, é uma luta do movimento negro para a gente estar onde está, na academia. Então, não é de graça, né? Então, muitos sangues rolaram para a gente estar aqui num espaço extremamente de poder, onde tem disputas políticas e de narrativas também ali dentro. Então, acho importante eu demarcar isso, que eu sou cotista racial, ingressei em 2016, sou da periferia aqui da região metropolitana de Curitiba, então essa questão racial sempre estava aqui na nossa dinâmica da periferia, está, né, aqui na nossa dinâmica da periferia. Então, o que é eu, enquanto periférica, mulher negra, estar transitando numa academia totalmente branca, né? Então, tinha as violências aqui nessa dinâmica que perpassa pelo Estado, né? Mas, no entanto, essa violência mais simbólica, eu fui me deparar na academia. Então, foi muito difícil, foi um choque muito grande, e aí que começou a me gerar algumas questões, assim, questões de dor, questões psicológicas, esse não pertencimento, né, sendo que vale ressaltar que para entrar, como eu disse, não é fácil, tem um processo seletivo com os nossos pares, né, que tem vivências muito semelhantes. Então, demorei 3 anos para conseguir ingressar no curso de psicologia, mesmo que por cotas, né? Eu falo mesmo que, para deixar aberto, que também é um processo, não é dado. E nesses 3 anos eu tive que conciliar tanto o trabalho quanto o cursinho popular. Então, é muito importante ressaltar todo esse movimento, né, dos movimentos sociais para que outros corpos vai se achegando nesses espaços de poder. Então, é muito importante salientar também que se estou aqui também, estou
por esses coletivos, por esse cursinho popular, também ao movimento negro, e eu acho que é muito importante esse ponto. Bom, o porquê que eu escolhi a psicologia, acho que é muito importante, já que a gente está falando da nossa trajetória. A gente sabe que a psicologia é um curso extremamente branco, cis, hétero, a maioria da população que tem acesso, né, a uma prática clínica, né, são as populações que têm acesso, a maioria é a população branca, que consegue arcar com os custos, né, da terapia. Então, foi isso que me chamou a atenção. A minha família teve um histórico relacionado à questão do adoecimento psíquico, então eu, enquanto adolescente, não sabia lidar com essas questões. Então, foi algo que eu vi que não davam conta de uma demanda específica. Então, foi algo que ficou faltando ali. Então, esse foi o primeiro start para eu querer escolher o curso de psicologia. Então, tem toda uma trajetória por trás, né? Tem todo um contexto histórico da minha avó, da minha mãe, do meu irmão, depois eu, para escolher esse curso, que é muito importante, não surge do nada, né? E a dor ali presente também. Que mais? Aí, ingressando na psicologia, então, eu sempre tive que trabalhar para sobreviver, porque primeiro vem a sobrevivência e depois a gente vai pensar na educação, pelo menos foi a minha vivência, assim. Então, eu consegui me manter por 1 ano apenas com a questão do salário, que eu consegui juntar após pedir demissão, né, do meu trabalho, e as coisas foram se apertando, assim. Então, tá, você ingressou por cota, entra na universidade, no curso elitista, mas e agora? O que eu faço? Então, aí que surge o NEAB na minha vida, né? A gente sabe também que é muito importante o quanto que é difícil a gente acessar uma iniciação científica dentro daquele espaço. Ou seja, os grupos, eles também refletem esse racismo institucional. Então, eu já vi uma barreira ali, né? Como que eu faço? Como que se dá os processos seletivos em alguns grupos de iniciação científica nesse espaço? Então, o NEAB foi uma porta que me abriu, que eu participei também de um processo seletivo e que eu consegui, a partir de final de 2017, 2018, conseguir uma bolsa de iniciação científica. Então, isso foi muito importante. Então, a questão da sobrevivência para a gente é muito nítida ali. Então, o que me chamou a atenção da iniciação científica, não saber o que significa uma iniciação científica, é a questão da sobrevivência. Eu preciso de uma bolsa para conseguir resistir nesse espaço. Então, para não chegar esses 3 anos de luta, né? Eu não posso desistir, mas vem esse querer desistir por essas barreiras. Então, desde 2017 até 2019, eu fui bolsista do NEAB, então foi muito importante para que eu conseguisse permanecer ali. Então, essa questão da sobrevivência econômica, o NEAB tem muita importância na minha trajetória. Fora essa questão econômica, tem a temática, né? O que é o NEAB? Que é o Núcleo de Estudos Afros-Brasileiro. Então, para além da questão econômica, eu começo a estudar um pouco a temática racial. Então, o projeto que eu faço parte, né, até hoje, é um projeto de literatura infanto-juvenil, de temática africana e afro-brasileira. Então, a partir daí, eu comecei a estudar as questões de identidade política, a questão da representatividade, na infância, né? Então, a importância dos livros didáticos na formação da nossa Constituição enquanto pessoas negras. Então, foi um espaço muito potente para a minha formação enquanto questões raciais, enquanto sobrevivência econômica, enquanto uma formação, um pontapé para eu começar a ser uma pesquisadora dentro daquele espaço. Então, foi muito, muito importante, está sendo também.
além da questão desses corpos, né, que a gente se depara ali na psicologia, né. Então, outra realidade socioeconômica, a maioria dos estudantes são estudantes brancos, classe média alta, então uma realidade totalmente diferente, e que eu adentrando ali começo a ter algumas tensões, né. Por mais que eu fiquei um bom tempo dentro da academia, muito silenciosa, mas o meu corpo em si tinha uma simbologia, tem uma simbologia ali dentro. Então, eu fui estudando mais a respeito da questão racial, a questão da saúde mental da população negra, em específico para as mulheres negras, né, em sofrimento mental, que diz algo da minha trajetória. Então, essas leituras, esses espaços de iniciação científica foram me forjando e tendo mais coragem de começar a falar na faculdade, porque essas questões institucionais, esses racismos simbólicos, não é muito explícito, mas vai fazendo com que a gente se mine ali dentro daquele espaço, e de fato a gente não quer ser vista, né? O tempo todo, que a gente possa ficar lá no fundão, se escondendo. Então, a partir de beber dessas fontes que não estão ali naquele currículo acadêmico, eu fui me fortalecendo, e além dos movimentos sociais também, que eu vou falar que é um ponto muito importante na minha trajetória até aqui. Então, a partir disso, eu fui tendo coragem de falar, de me expor, de criticar, de falar alguns desconfortos que estava tendo dentro daquele espaço. Então, acho importante também ressaltar essa questão. Então, além dessa questão da minha família, da minha vivência sobre a saúde mental, né, da população negra, é importante eu ressaltar sobre a rede de mulheres negras aqui do Paraná. Ela teve e tem uma importância também gigantesca, assim, para que eu fosse estudar mais afinco a especificidade da saúde mental da população negra e o quanto que urge, né, a gente debruçar sobre essas questões. Então, participei de várias rodas de conversas que eu fui anotando várias questões, participando de debates, desde 2016 até mais ou menos 2018, eu sempre estava participando dessas rodas, então eram rodas muito potentes. Então, a gente falava sobre epistemicídio, sobre nutricídio, sobre a doença falciforme. Então, a gente tem que entender que tem algumas especificidades da saúde da população negra. Então, foi isso que me fez também decidir o tema da minha monografia, que eu estou realizando no momento, que eu venho estudar sobre as práticas institucionais, né, desses profissionais que realizam o trabalho referente à saúde mental, e principalmente dessas mulheres negras que chegam. Então, qual que é a postura desses profissionais frente às especificidades dessas mulheres negras, né? Então, eu me debruço sobre essa questão institucional, do racismo institucional permeado nessas organizações públicas, principalmente ressaltando, né, que a gente entende que tem o CAPS, as UBSs também, que, né, são portas de entrada para a questão da saúde mental para a nossa população, que muitas das vezes não tem condição de arcar com uma clínica privada. Então, por isso que eu quis estudar a questão institucional, né, principalmente que a maioria da população negra utiliza o serviço do SUS. Então, foi isso também. Eu não sei se eu estou divagando muito, porque é muito difícil você falar sobre a sua trajetória, lembrando que não é algo delinear, né? Então, é muito difícil tentar trazer alguns pontos importantes, assim. Então, é isso que me dedicou a levar ao tema, que mais? Algo muito importante dos movimentos sociais, é isso, né? Então, o currículo acadêmico é totalmente descontextualizado, né? A gente está no Brasil, a metade, né? Tipo, 53%, 56% da população são pessoas negras,
E cadê esse currículo que não fala da gente, né? Então, tipo, que psicologia é essa que diz que é importante contextualizar, mas é um contexto, uma contextualização que, opa, pera lá, né? Então, essa questão da universalidade, dessa suposta neutralidade ali nesse currículo, então, é complicado, né? Esse epistemicídio. Então, parte daí eu vejo o quanto que muitas pessoas passam por vivências que eu passo também. Eu entendo que tem as minhas especificidades enquanto uma mulher negra, de pele clara, mas também eu vejo a potência dos movimentos sociais negros para me dar fôlego e força para que eu traga esses saberes para dentro da academia. Então, se eles não trazem algo sobre nós, então eu vou para fora para trazer para dentro da academia. E eu vejo que as políticas de ações afirmativas é uma jogada estratégica muito importante nesse sentido, porque a gente acaba tensionando algumas questões ali. Não é fácil, né? A gente não pode romantizar, como a gente diz, tem muita dor, sim, mas ao mesmo tempo a gente consegue forças nesse coletivo, né? Para de fato combater ali essas violências, né? Múltiplas violências. Então, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio através do projeto Abdias do Nascimento, que é um projeto voltado, né, para nós, assim, para pessoas com deficiências também, indígenas e, se eu não me engano, pessoas com alta habilidades também. A Arine pode me corrigir também. Então, a partir disso, eu consigo uma bolsa e vou para a Cidade do México, né? Consigo essa bolsa. Então, esse processo foi, assim, o pontapé, assim, para que eu conseguisse me movimentar ainda mais, assim, nesses espaços de movimento social e se tornar uma voz mais ativa dentro desses espaços. Então, eu fui para a Cidade do México, eu fui querer estudar um pouco sobre os movimentos sociais que existem ali. E chegando lá, eu me deparei com discursos de alguns professores e também a população que residia ali na Cidade do México, que realmente não existia coletivos sociais ali dentro da Cidade do México. E eu falei assim, como assim não existe, né? Esse não existir está falando algo. Esse silenciamento a gente já conhece aqui, sendo, né, da região metropolitana de Curitiba, aqui no sul, como que funciona também, né? Esse não existe, né? Esse silenciamento. Então, eu fui atrás e conheci alguns movimentos de mulheres na Cidade do México, fazendo muitas coisas potentes lá. Então, isso foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de que eu fui muito ativa ali, eu tive que falar, eu tive que me expor, a gente trocou muitas questões e que realmente essa estrutura racista, ela rompe, né, a questão do contexto e saber que as pessoas me olham ali, têm identificação, as experiências têm as suas especificidades culturais, políticas, históricas, mas tem muitos pontos que nos atravessam. Então, esses pontos específicos que nos atravessa que foi possível eu ter contato com mulheres gigantes e que estão construindo muitas coisas lá e denunciando muitas questões e exigindo uma política efetiva, o reconhecimento, né, da contribuição da população afro-mexicana na Cidade do México também. Então, isso foi um divisor de águas. A partir de lá, voltando para cá, me questiono muitas questões, assim, eu estudei muita questão da iniciação científica, li muito, mas o que eu estou construindo na prática? Então, eu agradeço muito esses movimentos sociais de lá, porque eles me fizeram se movimentar ativamente aqui no Brasil. Então, a partir disso, eu começo a ser mais ativa, a estar participando de muitas organizações, como foi o caso do Bloco Afro-Pretinosidade, que é muito importante aqui para a cidade de Curitiba, porque tem toda uma invisibilização também da nossa existência. Então,
é um bloco cultural que a gente traz denúncias também, mas é um espaço afetivo da gente se trocar e se fortalecer. A partir também dessa vivência, eu começo a fazer parte da Articulação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negros, AMPSINEP, Articulação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negras e Negros, né, aqui do Núcleo do Paraná, que é um espaço que está sendo muito importante também para a minha constituição enquanto formação, né, de futura psicóloga. E também eu estou transitando um pouquinho no movimento de Mulheres Negras Decidem. Então, entendendo que o quanto que é importante a gente estar em espaços de disputas mesmo, para que a gente faça valer políticas que realmente nos representem. Então, toda essa trajetória de movimento sociais me faz ser mais ativa, assim, e para além dessas questões de movimentar, é algo que vai constituindo e construindo a minha identidade política. Então, essa identidade política está sendo muito potente, no sentido de que, através dela, eu consigo realizar algumas transformações, por mais que seja pequena, mas nos espaços que eu estou presente, assim, principalmente espaços de poder. Eu acho que é isso. Vale ressaltar também que eu concordo com a Nilma Lino Gomes, que o movimento negro é um espaço educador em todos os sentidos, formação de consciência racial crítica, política, essa questão da afetividade. É claro que tem as suas contradições dentro desses movimentos, que faz parte também dessa estrutura macro, mas é muito importante também a gente estar nesses espaços e construindo. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela escuta de todos que estão aqui. E se quiserem realizar algumas perguntas, estamos super abertas. Tá bom? Acho que é isso, Aline. Obrigado, Patrícia. Que eu adorei porque eu também conheci muito mais a tua trajetória, né? Acho que é sempre muito bonito compartilhar espaço com você, porque eu vejo eco dessa construção de continuidades, né? É muito bonito. Obrigado pela partilha e pelo encontro do que todos vocês trouxeram, né? Acho que aqui se fez um espaço potente de articulação que nos conta de algo que é praticamente está intrínseco nas nossas trajetórias, né? Então, quando eu falo, por exemplo, no capítulo sobre restituição, eu até falava isso mais cedo, é esse tipo de restituição, que como bem pontuou Vito também, não é para outros, não é para eles, não é para eles. É sobre repovoar imaginários, né? Acho que nossas falas todas aqui também teve presente isso. Então, enfim, muito obrigada. Gente, eu vou ler, temos um comentário, pergunta aqui, da Raquel, não sei se a Raquel ainda está, Raquel da Costa, que está aqui conosco, aqui na sala, ela nos escreve várias, enfim, parabéns, agradecimentos, né, pelas falas, pela possibilidade, e aí eu vou ler o que ela nos coloca aqui. Ah, que bom! É importante vocês terem trazido os movimentos de resistência contra o golpe de 2016, através das ocupações nas universidades federais. Vocês acreditam que esses movimentos deixaram contribuições definitivas nas universidades e fora delas, ou foram contribuições pontuais que ficaram lá, naquele espaço? Me refiro às contribuições em relação às questões raciais mesmo. Aproveito antes de passar a palavra para que vocês respondam, daqui a pouco, infelizmente, a gente vai se encaminhando, então, quem tiver questões, comentários, podem se manifestar aqui pelo chat e também pelo chat no YouTube. Passo a palavra, então, para quem se sentir de estabelecer esse diálogo. Eu também já fiquei louca para me meter no diálogo, mas passo a palavra para vocês primeiro, se sentir à vontade de estabelecer com a Raquel. Pode começar comigo, então, a louca. Já que levantei a questão e comecei na ordem, então espero que não tenha problema. Vitor e Paty, pode ser eu? Fechou.
Antes de eu responder, assim, só para eu... que teve algumas coisas das falas que me atravessaram, assim, que eu acho importante trazer, que, por exemplo, essa questão de viajar, né, de conhecer outros lugares, assim. Graças à universidade e aos apoios e auxílios e inscrições para evento que eu conheci Rio de Janeiro, Salvador, Ceará, conheci o Brasil, né? De certa forma. Porque se não fosse isso, eu não sei se eu conseguiria pegar avião, né, gente? Andar de avião. Tipo assim, até 2018, que eu saiba, ninguém da minha família tinha pego avião na vida. E a história é clássica, né? Eu sou a primeira na universidade, aquela história toda. Então, os auxílios... A primeira viagem de avião foi para um evento universitário, inclusive, né? Foi para um encontro do meu curso. E aí eu não consigo deixar de lembrar do ministro falando, né, das empregadas domésticas querendo ir para a Disney e tal. Então, teve mais isso, assim, que eu consegui, que foi uma coisa que lembrando, né, a fala da Paty sobre trocas importantes que nos impulsionam a pensar outras formas de existência, que eu fui passear, fui apresentar vários artigos, produzir um monte de coisa, mas fui conhecer mesmo, então... E quando eu escrevi a carta para os alunos do estágio docente, eu dizia para eles, participem de coletivos, participem de núcleos de pesquisa, de núcleos de extensão, né? Mas sempre também lembrando daquilo, né? Extensão, pesquisa, tudo durante a semana, de tarde ou de manhã, né? A galera trabalha, então eu lembro que foi bem isso, assim, eu larguei o trabalho, comecei a trabalhar para a URGS como terceirizada, para poder ter flexibilidade de participar de grupos de pesquisa e poder viver a universidade, né? Então, eu lembro que eu fui terceirizada da URGS por muito tempo, acho que uns 2 ou 3 anos, com a Amanda, da Contábeis, na época agora era da Arquivologia, e a gente trocava muito sobre isso, assim, no trabalho, a gente trabalhava fazendo as compras do RU. Então, a gente sempre, é isso, né? E como a gente usava RU, a gente sempre ficava pensando assim, olha, essa carne aqui talvez seja boa, não sei o quê. A gente fazia esse jogo era muito divertido, na verdade. Mas são coisas, por exemplo, que dificilmente as pessoas brancas da universidade têm de vivência. Porque eu tinha colegas que nunca tinham pego ônibus. Eu não tô brincando. Eu tive que ensinar uma colega como é que ela pegava um ônibus para a gente poder ir para Canoas depois de trem. Então, e eu lembro que a minha ideia sempre foi, na administração pública, traduzir o Estado para os meus. Porque, tipo assim, o Estado é basicamente a linguagem do direito, né? Então, eu ficava pensando como é que desde que eu entrei, assim, eu lembro que do meu segundo semestre, quando eu decidi ser professora universitária, eu peguei e pensei assim, eu preciso dar um jeito de traduzir o Estado para que a minha família entenda. Né, para que eles entendam o que está acontecendo, o que essa privatização vai trazer, o que significa quando falam, sei lá, certas coisas no jornal e que afeta a gente não sabe. Então, essa sempre foi a minha intenção, assim, desde que eu virei pesquisadora e comecei a pensar sobre isso. E cotas no concurso público, esqueci de falar, isso é muito importante na ADM, a gente debatia isso o tempo todo, né? Agora a gente acabou de ver, aí não sei quem acompanhou, do embaixador, sei lá, não sei direito a história, mas do embaixador fraudulento aí que entrou com o branco, que entrou com cota racial. A gente tinha colegas da ADM, inclusive, que a gente tentou denunciar porque entraram em concurso com cota racial. Então, são muitas coisas, assim, e eu lembro de ouvir, eu acho que isso também é muito importante, porque para quem está entrando, por exemplo, para quem está agora na universidade, no início, eu tinha muita vergonha de ser cotista, porque era isso, né? Todo mundo dizia que era muito mais fácil de entrar. Ah, porque cotista entra fácil, porque, né, já está garantida a vaga. Só que agora, e aí a Paty falou um negócio que me lembrou muito, tipo assim, eu trabalhava 8 horas por dia na Zona Norte de Porto Alegre, e eu viajava praticamente para a Zona Sul para fazer cursinho popular, voltava para casa meia-noite todos os dias, para me dizerem que foi fácil entrar porque eu era cotista. Sabe? 2 anos fazendo isso, assim, todos os dias. Ah, e detalhe,
ainda vendia cafezinho e fazia enroladinho para poder garantir a passagem. Mas foi fácil porque eu sou cotista, sabe? Então essas coisas são muito merda, assim, com perdão da palavra. Aí, não satisfeita, no final, né, eu acho que isso também é importante trazer. Eu fiz... A minha temática da monografia foi violência doméstica, democracia, né, a partir da ocupação Mulheres Mirabal, que eu fazia parte da organização, e eu surtei, eu fui internada, hospital psiquiátrico, aquela coisa toda, porque eu não tive condição de escrever e de pensar a história dessas pessoas, que também eram minhas histórias, né, que é o que a Aline traz muito no trabalho dela, escrito no livro. Que é isso, né, os corpos eram muito parecidos com o meu, e as violências que eles sofriam também eram, e eu precisava estudar isso. E agora, no mestrado, estudando aborto, não está sendo diferente, né? Então, é um desafio, está sendo difícil, mas é isso, essas coletividades é que estão segurando o meu balanço. E seguimos, né, gente? E aí, só para responder finalmente a pergunta, na escola de administração, Raquel, né? Na escola de administração, sim, porque foi pensando, né, em contribuições de relações raciais. Sim, porque foi, como eu comentei, onde a gente começou a debater, mesmo que ainda no campo do estrutural e do institucional, foi onde a gente começou a debater racismo, gênero, sexualidades, entre outras coisas, porque foi quase que obrigatório, assim, porque como a gente começou... Porque era isso, né? Era o espaço que a gente tinha para conversar. Porque na sala de aula é aquilo, né? Palestra, papapá. Apesar que alguns professores meus eram bem diferenciados com isso, mas no geral era isso. Então era o espaço que a gente tinha para conversar, dormia e acordava junto. Dormia, acordava, almoçava, não sei o quê, saía para trabalhar, voltava. Então o espaço das ocupações universitárias, eles foram muito importantes para mim pessoalmente nesse sentido, assim, de que teve muitas trocas, as pessoas se ouviam. Então, a gente precisou pensar coisas que nos atravessavam a partir dessas vivências, inclusive nas nossas diferenças, assim. Então, lá na escola de administração, a ocupação de 2016, ela foi bastante importante para aquele espaço para pensar relações raciais. É uma pena eu não ter nenhuma informação de como está agora, porque eu acho que isso poderia trazer melhor esse panorama para ti, mas eu gosto de ser otimista, né? Porque eu acredito que de pouquinho em pedacinho a gente vai chegando, assim. Porque pensar pouco tempo atrás, nenhum de nós estava aqui, né? Como vocês já trouxeram. Então, eu gosto de pensar que sim. Aí, mais materialmente, lá a gente teve, por exemplo, as ações afirmativas na pós. É um exemplo, assim, talvez do campo mais material, do resultado que a gente tem. Não barramos a PEC, não barramos a PEC. Ficamos tristes? Ficamos tristes. Mas deu certo nesse sentido para nós lá. Então, espero que tenha respondido. Eu vou só acompanhar, também fazer uma... Porque a mediação também se mete, é uma conversa muito boa, né? E nisso. Porque também pensar a contextualização, assim, né? Em termos de tempo, vejo ecos aqui do percurso de formação, né? Quando entro eu na universidade, não estou fazendo a mesma, então não vou fazer fala, né? Mas também encontro passos que vocês, pessoas que vieram antes de mim, como o Vitor, por exemplo, que não eram nem do meu curso, nem da minha universidade, né? Eu estava lá nas sociais, lá no Campus do Vale, né? Mas e que importante foram essas trocas. Então, eu quero dizer, quando eu penso na tua pergunta, né, Raquel, um pouco por aí, assim, mesmo antes desse processo, esse processo agudizou certos encontros. E acho que agudizou também um tipo de diálogo, de consciência política importante, e heterogênea. E eu acho que esse é algo também muito importante, né? Que acho que a Ari traz na fala dela, e em relação a essa resposta, nesse encontro das diversas perspectivas, né, de quem estava em movimentos políticos partidários ou não partidários, ou que era uma pessoa negra em movimento, como
sei lá, no meu caso, né? Não estava exatamente em um lugar específico, uma outra coletividade, mas que ali viu as potências e a heterogeneidade para construir essas mudanças. Para pensar esses projetos de sociedade, fazendo um link com a fala da Franciele na outra mesa e com muito do que já foi dito aqui também, né? Então, acho que essa é um pontapé muito importante e uma marca importante, né, nesse sentido. Então, respondendo um pouco também, me metendo para responder, né? Não foi pontual do meu ponto de vista, não foi pontual, foi uma continuidade de outros projetos anteriores a nós ainda. Então, por isso eu vejo que foi eco, entendendo, eu gosto da metáfora do eco, porque tem a ver com a nossa voz ecoando. Não em uníssono às vezes, mas complementária, porque se transita, porque se cruza, porque se constrói. Eu quero dizer, é isso, fiquei pensando. Aproveito que estou com a palavra para fazer, acho que nossa última pergunta, para depois a gente já começar a se encaminhar para os fechamentos, né, infelizmente, que é um comentário aqui, na verdade, da Vitória Munhoz, né, também, querida companheira, né, nossa. Vou ler aqui, importante, né? Fiquei muito emocionada ouvindo as falas de vocês. Conforme foram contando os causos de 2016, 2017, o fervo, revivi todo o aprendizado que eu tive nas trocas entre estudantes negros fora de sala de aula. Acredito que não tenha sido coincidência as nossas trajetórias terem se encontrado. Muito obrigada pela troca. Né? Enfim. Aproveito a fala da Vitória, deixo aberto, né, para fazer, já se encaminhar para o fechamento, eu acredito, né? Deixa eu ver se tem alguma outra orientação, mas sim, acho que a gente vai indo, né? Porque, infelizmente, tem um tempo cronológico nos regindo aqui, mas com certeza isso vai ficar aberto. Nosso convite é que fique ecoando em todo mundo que pode assistir, e quem não pôde assistir hoje, que possa repassar o link também, e também acessar o livro, né? Antes de fazer, vou fazer meu fechamento com o trecho que prometi e passo a palavra para que nossos palestrantes façam os seus fechamentos também. Pode ser, pessoal? Todo mundo tem acordo? Certo. Eu vou ler um pedacinho do capítulo do livro que eu escrevi, que diz o seguinte: entendo esse capítulo que escrevo agora como uma forma de restituição. As restituições são também espaços de contribuição e uma possibilidade de atentar para uma série de naturalizações sobre o significado de posturas progressistas em relação às desigualdades de acesso a direitos, inclusive o de acessar os espaços universitários na posição de pesquisadores, pesquisadoras. Sendo assim, apontar as posturas que foram aparentemente inclusivas ou antirracistas durante o período em que fui bolsista de iniciação científica é uma forma de transgredir as experiências dolorosas do silenciamento e da subalternização das vozes de pesquisadores negros nas construções de conhecimento acadêmico. Percebo uma expectativa de discurso construída por esse tipo de produção sobre relações raciais, orientada por pesquisadores brancos. Uma certa forma de fazer ciência eufêmica em relação à quimera basilar da cultura brasileira, a democracia racial, que valoriza essa falsa melhoria em relação ao racismo, em detrimento de produções que sejam diretas em abordar as assimetrias e os silenciamentos impostos de formas diversas. É isso, eu acho que só contribuo com essa leitura para arrematar um pouco de tudo que a gente vinha conversando. Passo imediatamente a palavra, acho que vamos fazer o fechamento ao inverso, ao revés, iniciando com Paty e terminando com Ari, pode ser? Então, Patrícia, passo a palavra para ti, para que tu possa fazer a tua fala de encerramento, tá bom? Uhum. Eu anotei, assim, algumas palavras que ecoou de todas aqui. Precisava de um respiro, sobrevivendo, desistir. Então, assim, esse espaço de trocas entre os nossos pares, por mais que a gente está fazendo uma segunda graduação ao mesmo tempo, porque a academia não fala de nós, então temos que pesquisar, estudar o conteúdo ali da academia,
mas com as nossas realidades, né? Então, é uma dupla jornada. Então, ver o quanto que nesses espaços eles dão os nossos respiros, né? Eles nos constituem para a gente conseguir seguir em frente com todos os desafios que tem aí nesses espaços de disputas de narrativas, né? Então, eu queria agradecer muito para todos que estão nos assistindo, em especial as pessoas negras, que entenda que é algo que não é individual, né? Atravessa muitos nós, e a importância da gente não guardar para a gente, né? Compartilhar as nossas dores e que elas sejam ouvidas, né? Então, eu acho que esse espaço foi muito importante, indo contra esse movimento da academia, né, que não escuta as nossas vivências, e eu não vejo nada menos do que potência aqui, né? Então, é muito importante a gente falar de nós, sendo protagonistas mesmo das nossas narrativas, e que as pessoas brancas não falem mais da gente. Tem muitos pesquisadores que vêm tecendo ciência sobre nós, né? Então, é importante que a branquitude estude a branquitude e que a gente possa falar de nós enquanto protagonista das nossas especificidades. Então, acho que é essa reflexão que eu jogo aqui para todos que estão assistindo. E muito obrigada por essa troca potente e, com certeza, dá um fôlego para a gente continuar a nossa jornada, que a gente sabe que não é fácil, mas que coletivamente se torna possível. Obrigada a todos e todas. Rapidinho, e não vou me estender, porque sou péssima com terminar e fechar coisas. Eu escolhi uma palavra que eu acho que para mim, sintetiza um pouco a ideia de hoje, que ficou assim, encontro mesmo. Acho que é isso, né? Muito legal viajar e tal, as oportunidades. É rolê, mas também é chegar no... Só gente preta pensando psico em Salvador, voltar com um texto que está escrito na capa, não compartilhe com seu orientador branco, isso é entre nós. Guardar no bolso e ter como referência pro resto da vida. Né? Assim, ir para o fumódromo e ter alguém conceituando uma palavra que você nunca ouviu na vida e que você vai falar dela por todas as semanas, por muitos anos, dali para frente. Sabe, assim, é muito divertido. E é divertido porque é potente, porque é construtor, porque é caminho se encontrando, né? E é estrada que a gente está aí correndo, e que bom ter esses encontros com vocês, e que potente. E eu agradeço. E tem uma coisa que eu quero deixar de desejo aí, para quem quiser pegar. Encontra, faz questão de encontrar. E estamos aí disponíveis se quiser ser com a gente. Comigo, pelo menos. É nóis. Ai, gente, coisa mais maravilhosa. Vocês são muito maravilhosos. Todos, todos. Porque é isso, né? E isso é muito legal, porque a gente... diversão a palavra, né? A última que eu peguei ali. A gente se diverte, nós, pessoas racializadas, a gente faz as coisas bem e faz se divertindo, sabe? A gente não tem aquele jeito duro do povo branco de produzir, de fazer. A gente é movimento. E é esse movimento, são essas coisas que fazem da gente a gente. E é por isso que a nossa produção é diferenciada. E aqui eu quero lembrar da carta, né, de Glória Anzaldúa, do quanto que é importante a gente falar da gente, a gente escrever, a gente se sentir a gente, porque nós somos potência, ensinaram pra gente que a gente não era, e é por isso que a gente sofre tanto nesses espaços, mas a gente e a gente pode, e a gente está fazendo, né? Eu já estou tendo contato com várias epistemologias e ontologias e ideias diferentes de produzir, e eu acho que o caminho é esse, né? A gente lembrar do que faz a gente,
e trazer para as nossas produções, para as nossas coisas. E quando minha irmã, minhas primas, enfim, as gurias estiverem na universidade, que eu seja professora delas, que a Aline seja professora delas, que Patrícia, se assim for os nossos desejos, mas que esses encontros de fato aconteçam, e que se não for nesses espaços de disputa de poder das pessoas brancas, que sejam em outros. Mas, então, é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu queria encerrar, né? Porque é isso, nós temos muitas vivências de dor e etc., mas elas não são nossas, não fomos nós que as inventamos. E é por isso que a gente está sempre resistindo, não é à toa, né? Então, muito obrigado de novo por essa mesa, por esse espaço. Para me convidar para falar de mim, eu falo, né? Brincadeira. Mas muito obrigado mesmo, foi muito incrível. O livro, inclusive eu queria lembrar, eu até botei ali no chat para a Raquel, que no livro tem um artigo justamente falando sobre essas contribuições da ocupação balanta, que não foi o caso da URGS, que foi anterior às ocupações universitárias, e que é isso, né? Lembrando a ideia de ecos, foi trazendo todo esse processo. Então, vale a pena dar uma lida, de novo, fazendo propaganda, né, do livro, mas está ali bastante contribuições. É isso, gente. Boa noite. É isso, pessoal. Com toda essa potência maravilhosa, a gente finaliza esse encontro de hoje. Quero também fazer uma fala rápida e agradecer a Letícia Ludovico, a Maila, a Mariana e a todas as pessoas que efetivamente estiveram construindo esse seminário, porque é muito lindo ver potências de quem pega junto, né? E eu acho isso bem bonito da gente respeitar e agradecer também a quem está aqui com a gente, efetivamente fazendo e não somente dando nome. Eu acho isso bem bonito da gente nomear, como nos ensina Lélia Gonzalez, né? Não é só a gente se nomear, mas também a gente dá nome aos processos, assim, a gente é anti-epistemicida, né? Agradeço a todo mundo que esteve conosco e digo, não terminou, o seminário segue, está maravilhoso. Dia 30 a gente tem um próximo encontro que vai ser, até abrir aqui meu Instagram para dar a informação certa para vocês, vai ser com o Arthur Gomes, o Rafael Barcelos e o Tadeu de Paula. E quem vai estar mediando vai ser nossa querida Maila Bonafé, né, que vai estar aqui, e o tema vai ser desformação e reflexão. É possível partir de uma outra concepção de sujeito? Fica a pergunta. Agradeço a oportunidade que a orixalidade e a ancestralidade nos deu de estar aqui reunidos e uma boa noite para todo mundo. Axé e abraço em todos. Um beijo, pessoal.